Fala, Medicoff! É hora de apertar os cintos, reclinar a poltrona aí, porque vai partir o nosso Coffee Express de vigilância epidemiológica. Vamos nessa! Alguns conceitos, gente. Vigilância epidemiológica. Essa é aquela vigilância que vai avaliar os fatores determinantes e condicionantes de saúde, que vão implicar em ações tanto no nível individual quanto coletivo da nossa saúde, tá? Se diferenciando um pouquinho do conceito de vigilância sanitária, que vai avaliar os riscos à saúde decorrentes do meio ambiente, ou seja, do parte externa, principalmente de bens de consumo ligados direto ou indiretamente à nossa saúde. Aí eu estou falando de remédio e vacina, por exemplo, mas também estou falando de alimentos, de cosméticos. E também vai falar a respeito de prestação de serviço também ligada direto ou indiretamente à saúde. E aí eu posso falar tanto de consultórios, hospitais, mas também de restaurantes, de salões de beleza, da parte cosmética, tudo isso pode estar envolvido e sendo fiscalizado pela vigilância sanitária. Então a gente fala que a vigilância sanitária tem esse poder de fiscalização, tem o poder de polícia na saúde. Diferente um pouco da vigilância epidemiológica, que vai recolher informações sobre os fatores determinantes e condicionantes de saúde para que a gente consiga elaborar ações para melhorar as condições de vida da população. Para as vigilâncias funcionarem, gente, elas precisam coletar dados, tá bom? Provenientes de diversas fontes, como os estudos epidemiológicos, como a mídia, como a nossa prática clínica diária, tá bom? E aí ela vai reunir esses dados em sistemas de informações. E os principais vão ser o Sistema de Informação de Mortalidade, o nosso SIM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e vários outros. Mas esses três são os mais importantes para a nossa realidade de prova. Especialmente o nosso SINAM. Por quê? Porque o SINAM ele tem aquela listinha maravilhosa que é a lista de agravos de notificação compulsória, tá bom? Que vai listar doenças e agravos que, quando a gente identifica, todos nós profissionais de saúde precisamos ter o compromisso de notificar as instâncias competentes, tá bom? E essa notificação ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita de forma imediata, ou seja, em até 24 horas, ou de forma semanal, em até uma semana. Cada agravo tem a sua periodicidade. E esses agravos, essas doenças, são adicionados a essa lista de acordo com alguns critérios, que são eles: magnitude, ou seja, qual é o tamanho do problema, né? Qual é a frequência em termos de prevalência, de incidência, mas claro, também de letalidade e impactos sociais. Potencial de disseminação, quanto que se espalha pela população, tá joia? A transmissibilidade aí do agravo. Transcendência, ou seja, como é que isso transcende para dentro da sociedade, não só agora de tamanhos de magnitude, né, de frequência, mas também de mortalidade, de letalidade, de estigma social, de custos para a sociedade, tanto financeiro, mas também tirando aí tempo de trabalho das pessoas, ceifando vidas precocemente. Então, a transcendência do agravo. Vulnerabilidade, estou falando da vulnerabilidade do agravo, da doença em si, o quanto que ela é vulnerável a ações do sistema, o quanto que ela é vulnerável a vacinas, a remédios, a ações de saúde que podem controlá-la. Compromissos internacionais, então a gente firma com acordos, né, com a Organização Mundial de Saúde, com países vizinhos, né, com parceiros, né, econômicos, para controlar agravos que são de interesse para todo mundo. Então, por exemplo, a gente tem aqui na nossa lista o ebola, mas o ebola não é um problema exatamente no Brasil, mas por conta de compromissos internacionais ele está na nossa lista. Epidemias, tá bom? Surtos e emergências públicas, isso, claro, vai ser também critério para você adicionar um agravo na nossa lista de agravos de notificação. Temos ainda nessa parte de processo epidêmico a definição de alguns conceitos como endemia, surto, epidemia e pandemia, para ficar claro para vocês. Endemia, então, vai descrever aquele agravo, aquela doença que é frequente, né, que tem uma média esperada para determinado local. Tá? Diferente de surto, quando você tem um aumento abrupto daqueles casos para um determinado local específico. Então você vai ter o surto quando a delimitação geográfica ela é bem fechadinha, por exemplo, uma creche, um hospital, às vezes até um bairro, você tem o surto. Agora, se esse surto ele se amplia, ele toma dimensões maiores, ele ultrapassa esses limites geográficos, ele chega a dominar uma cidade, uma região metropolitana, um estado, um país, aí você está falando de epidemia. E aí, se essa epidemia, né, ou esse surto, ele sai realmente de controle, atinge dimensões continentais, globais, com uma transmissão sustentada, a OMS pode decretar uma pandemia, que é o que a gente acabou vendo com o coronavírus, tá bom?
Agora, uma forma matemática para a gente ver, né, se um agravo, uma doença é uma epidemia ou é uma endemia, é o nosso diagrama de controle, tá? O diagrama de controle ele vai ser feito a partir da incidência média dos últimos anos naquele local. Então, por exemplo, a gente está agora aí com um aumento expressivo dos casos de dengue. Eu pego a incidência média de dengue por meses num determinado local, por exemplo, o Rio de Janeiro, e eu comparo com a incidência atual de casos, né? A partir dessa incidência média, eu calculo meu limite superior, que eu posso esperar para aquilo, e se eu tiver uma incidência atual maior do que o limiar superior endêmico, eu posso dizer que isso é uma epidemia. E é o que aconteceu de fato aí no Rio de Janeiro, e é um tema quente para cair na prova para vocês este ano. E por fim, o conceito de número de replicação efetivo, um conceito que ficou mais conhecido durante a pandemia do coronavírus, que vai ser o quê? O número de pessoas em uma população que pode ser infectada por um indivíduo em qualquer momento específico, ou seja, a partir do caso único ali, um caso índice infectado, quantas pessoas, casos secundários, essa pessoa pode infectar. Isso vai ser o nosso número de replicação efetivo. Então, se esse número de replicação efetivo for igual a 1, quer dizer que cada caso índice, cada caso ali primário, ele pode infectar mais uma pessoa. Se ele for maior do que 1, ele está infectando mais do que uma pessoa e esse surto, essa epidemia, ela tem uma tendência de crescimento. Agora, se for um número de replicação efetivo menor do que 1, quer dizer que ele está infectando menos do que uma pessoa e aí esse surto, essa pandemia está tendendo a ser controlada. Então são esses os conceitos principais que eu queria trazer para vocês para a parte de vigilância epidemiológica, considerando a nossa realidade de prova. Bons estudos, façam muitas questões, porque isso aqui é quente para esse ano. Forte abraço, pessoal!